para a glória do Senhor. Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Capítulo 20 ao 27. Jesus, especialista em construir barco. Jesus, vamos lá, Jesus apazigua a tempestade, que diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos aproximou-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temais, homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que os ventos e o mar lhe obedecem? Versículo 23, preste bastante atenção no versículo 23, vamos lá, versículo 23, o que você observou que ao lermos, perdemos muita informação, correto? Perdemos muitas informações, por quê? No versículo 23 está falando o quê? O versículo 23 está falando, entrando ele aonde? Entrando ele aonde? No barco. Entrando ele no barco. Você pega na sua Bíblia aí, você grifa aí a palavra barco. Você grifa a palavra barco. Você olhe com carinho a palavra barco. Você grifa com carinho a palavra barco. Interessante que eu nunca vi alguém trazer uma ministração em cima do barco, né? Vamos lá. Essa folha que eu acabei de entregar para os irmãos, Mateus capítulo 8, versículo 23, Jesus, especialista em barcos. Vamos lá. Construtor de barco. Vamos lá, construtor de barco, é o título. Jesus queria colocar na cabeça dos discípulos que o barco precisava estar preparado para Deus o quê? Versículo 23 que nós acabamos de ler, e entrando ele aonde? Com quem? Ponto primeiro na folha. O barco precisa de... O barco precisa de estrutura. Irmãos, olhando para o barco, é necessário trazermos estrutura para dentro do barco. É necessário estrutura. Estrutura está ligada. Estrutura está ligada ao quê? Estrutura, meus irmãos, está ligada à base. Estrutura está ligada à base. Estrutura está ligada ao chão. Estrutura está ligado a toda estrutura
que dá suporte a toda a estrutura que dá condição de estruturar a base. Ou seja, meus irmãos, os barcos da nossa vida precisam de estrutura. Ponto 2. O barco precisa de leme, que significa o quê? Direção. O leme. Em alguns barcos pequenos, eles ficam do lado de fora. No navio, o leme é aquele que vai dando direção. Ou seja, o barco precisa de direção. O barco precisa de direção de Deus. O barco precisa de direção do Senhor. Observemos lá no livro de Jonas, Deus iria quebrar uma embarcação por falta de quê? Direção. Tá? Ponto 3. Jesus queria construir o barco primeiro. Jesus chama os discípulos e fala com eles o quê? Primeiro nós vamos trabalhar no barco. Primeiro nós vamos estruturar o barco. Primeiro nós vamos dar direção para o barco. Primeiro nós vamos planejar o barco. Primeiro nós vamos criar um projeto. Primeiro Deus coloca no seu coração o projeto. Primeiro Deus coloca no seu coração o desenho. Primeiro Deus coloca no seu coração, os detalhes. Você chega no lugar para comprar uma determinada roupa, você chega no lugar para comprar uma geladeira, você chega no lugar para comprar uma casa, você chega no lugar para comprar um ventilador, você tem noção do que você quer. Ou seja, é muito importante, meu irmão, você nesta noite, juntamente comigo, darmos a uma atenção ao barco do nosso projeto, ao desenho do nosso projeto, aos detalhes do nosso projeto. Tem gente que quer comprar um apartamento, tem gente que quer comprar um terreno, tem gente que quer comprar uma casa com 2 cômodos. Você precisa escolher qual barco está no momento viável a você nesta noite. Tome a direção do barco. Não deixe o barco sem direção no oceano. Se você chegar lá para comprar, um determinado imóvel, você não saber se você quer um apartamento, se você quer um terreno, se você quer 2 quartos, qualquer coisa que vir você pega. Pastor, só quero um terreno. Vai aparecer apartamento, você não quer. Vai aparecer casa pronta, você não quer. Você quer um terreno fechado, o terreno fixo, o terreno, e vai começar a vir para você o quê? Oportunidades de terreno. Então, meus irmãos, é necessário muitas das vezes o especialista para trabalhar no barco, ele precisa saber direitinho o que você quer. Você já deixar as coisas prontas aqui dentro. Ponto 4. Todo barco precisa de quê? De um projeto. Passamos isso na aula anterior. Ponto 5. Quando o barco tem estrutura em alto mar. O que acontece quando o barco tem estrutura em alto mar? Ponto A. Vem coisa grande de Deus para a tua vida. O barco está ligado à sua vida. O barco está ligado à sua história. O barco está ligado à sua estrutura. O barco está ligado à sua base. O barco está ligado ao chão. Outra coisa, existem pessoas que só traz para o seu barco vento. Existem pessoas que só trazem para o seu barco a falta de estrutura. Existem pessoas que tiram seu chão. Existem pessoas que tiram a sua base. Está na hora de você começar a trabalhar o seu barco.
começar a construir o seu barco, começar a dar suporte ao seu barco, começar a dar base ao seu barco, começar a concretar o seu barco, começar a gerar o projeto do seu barco, porque a grande verdade é só uma: Deus vai trabalhar em quem está trazendo falta de estrutura para o seu barco, tá, meus irmãos? Essa é a grande verdade. Deus não nos chamou para viver coisas pequenas. Ponto A. No ponto 5, vem coisas grandes para a sua vida. Barco, quando está preparado, prepara. É cheia grande que vai vir. É direção grande que vai vir. É oportunidades grandes que vai vir. Barco pronto não fica na margem. Barco pronto, ou seja, enquanto o teu barco não está pronto, você vai passando essas lutas. Mas depois que o barco fica pronto, é alto mar. É coisa grande de Deus para a tua vida. Ponto B. Pesca maravilhosa acontece. Jesus falou: volta ao alto mar, porque vocês pescando aqui perto da margem, não tem peixe, só tem tainha. Cuidado, Deus vai preparar o seu barco e vai levar ele para o alto mar. Irmãos, quem não tiver pronto do lado do teu barco, quem não tiver querendo estruturar, quem não estiver querendo embasar, quem não estiver querendo estruturar, esse barco aqui, minha irmã, quando estiver pronto, ele vai ir para o alto mar no tempo de Deus. Quando o barco estiver estruturado, quando o barco estiver o projeto, quando o barco tiver o desenho, quando o barco estiver detalhado, quando o barco tiver uma estrutura, o especialista vai chegar no barco para construir, querendo os outros queira ou não, e o nome do Senhor será glorificado no teu barco. Ninguém vai impedir a construção de Jesus no teu barco. Ninguém vai impedir, minha irmã, meu irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ponto B. Pesca maravilhosa começa a acontecer quando a estrutura chega. Maravilhas acontecem no seu barco. Eles nunca tinham vivido maravilha. É questão de tempo depois dessa aula para você começar a viver maravilha, tá? Vai faltar poucos dias para você ver como é que trabalha as maravilhas de Deus. Ponto C. O milagre em alto mar. Jesus falou para eles: em alto mar, o especialista que trabalha no barco, quando o barco estiver pronto, eu não quero você no raso, eu quero você em alto mar, em margem alta, porque quem fica no raso é barco ainda, irmão, que está estruturando, é barco ainda que está passando a manta, é barco ainda, né, que está treinando a estrutura, é barco ainda que está cavando a base, é barco, outra coisa, barco quando o especialista chega para construir seu barco, e o barco está pronto, a prova lá em cima, a luta aqui embaixo, você pega alto mar do mesmo jeito. Irmão, dia de sol, dia de chuva, você opera do mesmo jeito. Gente te atribulando, gente empurrando, você trabalha do mesmo jeito. O cão te enfezando, o cão não te enfezando, você desce para o alto mar do mesmo jeito. Você pega equilíbrio nas forças. A irmã está rindo lá atrás. Jesus, especialista da construção do teu barco. Jesus é perfeito. Jesus é perfeito. Te empurrando. Jesus, especialista, vai te dar estrutura para tudo. Tranquila. Pastor, está tudo indo bem. Pastor, está tudo de cabeça para baixo. O especialista continuará trabalhando no seu barco. Você terá. Deus colocou no coração do apóstolo Paulo e falou assim: eu tenho estrutura para ter tudo e tenho estrutura para não ter nada.
Jesus trabalhou tanto no barco daquele homem que ele chegou num período, uma cheia da vida dele, aonde no tudo ou no nada ele operava da mesma forma. Deus vai te dar estrutura, o especialista vai trabalhar no barco, vai trazer base, vai trazer chão, vai trazer projeto, vai trazer o desenho, vai trazer o detalhe, vai montar esse barco e você trabalhará na margem alta ou na margem baixa, para você não vai ter dia ruim. Ponto D. Tem cardume de peixe entrando na rede, fica ligado. Tem cardume de peixe trabalhando a favor. Tem cardume de peixe indo em direção a você. É necessário o barco estar o quê? Está pronto. É necessário o barco estar o quê? Preparado. É necessário o quê? Pegar intimidade com o especialista do seu barco. Pega intimidade com o especialista do barco, porque a vida vai continuar. Essas pessoas que te atribulam, os que não te atribulam, vai continuar na tua vida, mas você já vai estar em outra estrutura, tá? O barco já vai estar especializado para trabalhar com vento, sem vento, com o inimigo operando, com o inimigo não operando. O seu barco está em alto mar, irmãos, pronto para atacar a rede, e Deus vai trabalhar para que o cardume seja atraído, porque o especialista está na direção do seu barco. Quando tem barco e estrutura, os milagres acontecem. Preste bastante atenção. A estrutura, ela faz um casamento com o barco, tá? O casamento da sua estrutura com o seu barco. Uma das coisas mais lindas, Deus começa a operar de maneira extraordinária. Ponto 6. Jesus ensinando a vencer os barcos da vida. O que é os barcos da vida, meu irmão? Os barcos da vida é qualquer tipo de situação na tua vida que te desalinha, que te causa problemas, que te causa dificuldade. Deus vai te dar especialização para trabalhar no seu barco, para te ensinar a vencer os barcos e os momentos difíceis na vida. Ponto 7. Jesus, irmão, preste atenção nisso aqui agora, ó. Tem gente que a bússola do barco está quebrada, só te põe furada, só te põe roubada. Essas pessoas nunca mais, não tem como. Se você seguir a direção de bússola quebrada, o seu resultado é sempre o mesmo. Respeitamos, amamos, mas bússola quebrada dá direção errada para o barco, tá? Sabedoria, tá? Sabedoria, entendimento, discernimento, tá? Ponto 8. O seu barco precisa ser o quê? Construído. Construa o barco dia após dia. Pegue intimidade com o barco. Pegue sabedoria desse barco. Permita, que o seu barco receba uma nova bússola. Permita que o seu barco venha para lugares que te faça desenvolver.
Permita se conectar também em lugares com pessoas que querem o quê? Te ajudar a construir o barco, né? Tome cuidado com pessoas que estão com o barco quebrado, barco sem bússola, barco sem direção, e vem muito problema dessas pessoas, barco com muito problema. Todo mundo que estava naquele barco sofreu, irmão. Barco de Jonas é luta, é prova. Amamos, respeitamos, mas precisamos primeiro cuidar do nosso barco. Pare de dar atenção a barcos alheios, a barcos externos. É necessário cuidarmos do nosso barco, trabalharmos o nosso barco, construirmos o nosso barco. Amém, meus irmãos? Vamos pular para outra fase aqui agora.